Oi, turma! Devido à condição especial de isolamento social que nos encontramos, nossas aulas presenciais passam a ser aplicadas através do Programa Especial de Aprendizagem Remota, que vamos chamar de ProREM. Através desse programa, vocês seguirão um roteiro de estudo, no qual informará todas as etapas para o aprendizado do assunto a ser estudado. Esta videoaula é somente uma parte do roteiro de estudo, sendo de extrema importância que vocês sigam todos os passos do roteiro de estudo. Em nossa primeira aula, vamos estudar a cinemática das ondas, ou seja, vamos estudar a posição e a velocidade e aceleração transversal de uma onda. No nosso caso, vamos considerar uma onda progressiva transversal em uma corda esticada. A posição no eixo y, como já foi explicado em aulas anteriores, é descrita em função do tempo t e da posição x. A função matemática que descreve uma onda é uma função senoidal, onde a é a amplitude, k é o número de onda e ômega é a frequência angular. Lembrando que é importante vocês saberem conceituar e descrever matematicamente todas as grandezas de uma onda, como a amplitude, o comprimento de onda, o número de onda, o período, a frequência angular e a velocidade de propagação. Todas essas grandezas já foram discutidas em aulas anteriores. Sabendo a equação da posição, vamos agora encontrar a função para descrever a velocidade transversal de uma onda, ou seja, a velocidade no eixo y. Como foi apresentado em Física 1, velocidade é a variação da posição em função do tempo, ou seja, é a derivada da posição, neste caso na direção y, em função do tempo. Como a posição y de uma onda é dependente de duas variáveis, x e t, iremos usar o conceito de derivada parcial, representada pelo símbolo de ρ. Isso significa que, enquanto derivamos em relação a uma variável, a outra tem que permanecer constante. Tendo isso em mente, a velocidade na direção y de uma onda é a derivada parcial da posição y em função do tempo. Como a derivada do seno é cosseno, então a velocidade transversal é menos ômega vezes a vezes o cosseno de kx menos ômega t. O fator ômega vezes a é a velocidade máxima de uma onda, ou também conhecida como amplitude da velocidade. Como a velocidade transversal também varia com o tempo, podemos encontrar a aceleração transversal. A aceleração ela é definida como a variação da velocidade em relação ao tempo, ou seja, a primeira derivada da velocidade em função do tempo ou a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Lembrando que temos que trabalhar com as derivadas parciais. Como a derivada do cosseno é menos seno, temos que a aceleração transversal é menos ômega ao quadrado vezes a vezes o seno de kx menos ômega t. Vimos as derivadas da posição em relação ao tempo, que nos deu origem à velocidade e aceleração. Mas agora vamos derivar a parte espacial, ou seja, em relação à posição x. E isso vai nos dar informação de inclinação e de curvatura da onda. A primeira derivada parcial da posição y em relação a x vai nos informar a inclinação. Com isso, a inclinação será k vezes a vezes o cosseno de kx ômega t. Já a segunda derivada parcial em relação a x vai nos informar a curvatura. Com isso, a curvatura será igual a menos o número de onda ao quadrado vezes a amplitude vezes o seno de kx menos ômega t. Com isso, podemos correlacionar velocidade transversal com a inclinação, pois essas duas características são a primeira derivada parcial, uma em relação ao tempo e a outra em relação à posição x. Fazendo algumas modificações matemáticas, temos que menos
1 dividido por ômega, dρ de y sobre dρ de t, é igual a vezes o cosseno de kx menos ômega t. E 1 sobre k vezes dρ de y dividido por dρ de x é igual a vezes cosseno kx menos ômega t. Diminuindo as equações, temos que dρ de y dividido por dρ de t é igual a menos ômega dividido por k vezes dρ de y dρ de x. Como dρ de y dividido por dρ de t é igual a velocidade transversal e ômega dividido por k é igual a velocidade de propagação no eixo x, temos que velocidade em y é igual a menos a velocidade em x vezes dρ de y dρ de x. Ou seja, as velocidades no eixo x e no eixo y se correlacionam através da inclinação, que é dada por dρ de y dρ de x. Com esta mesma lógica, podemos correlacionar a aceleração com a curvatura, pois essas duas características são a segunda derivada parcial da posição y. Fazendo as mesmas manipulações matemáticas, temos que a segunda derivada parcial de y em relação ao tempo é igual a ômega dividido por k ao quadrado vezes a segunda derivada de y em relação a x. Como ômega dividido por k é a velocidade de propagação, temos que a segunda derivada parcial de y em relação ao tempo é igual à velocidade de propagação ao quadrado vezes a segunda derivada parcial de y em relação a x. Esta expressão é chamada de equação da onda. Agora vamos usar as informações desta aula para resolver um exercício. Temos a seguinte pergunta: a função de onda transversal em um fio é dado por y igual a 2 vezes seno π vezes x menos 10π vezes t mais π dividido por 2, onde x e y estão em metros e t em segundos. A letra A está perguntando qual a amplitude da onda, a letra B pergunta qual o ângulo da fase φ, a letra C está pedindo para determinar a frequência da vibração do fio, a letra D, encontre a velocidade de propagação da onda. A letra E é para determinar a posição, a velocidade e a aceleração quando o tempo for igual a 1 segundo e o x for igual a 2 metros. Respondendo a letra A, temos que lembrar que a posição é dada por y igual a amplitude vezes o seno de kx menos ômega t mais φ. Então, a amplitude para uma onda transversal desta questão vai ser igual a 2 metros. Respondendo a letra B, o ângulo da fase φ é π sobre 2 radianos, ou 90 graus. Essa informação é retirada da própria função da posição y. Respondendo a letra C, a frequência angular retirada da equação da posição y é 100π radianos por segundo. A relação de frequência angular e frequência é dada por ômega igual a 2π vezes f. Logo, f vai ser igual a ômega dividido por 2π. Substituindo os valores, temos que f é igual a 50 segundos a menos 1, ou 50 Hz. A letra D é para encontrar a velocidade de propagação da onda, que é dada pela equação de velocidade igual a ômega dividido por k. Substituindo os valores, temos que velocidade é igual a 100π dividido por π. Logo, a velocidade vai ser igual a 100 metros por segundo. Na letra E, temos que encontrar primeiramente as expressões para velocidade e aceleração transversal, pois a expressão da posição já é dada na questão. Então, para encontrar a velocidade transversal, que vai ser igual à derivada parcial de y em relação ao tempo, temos que Vy, que é a velocidade transversal, é igual a menos ômega vezes A vezes o cosseno de kx menos ômega t mais φ. Com isso, a velocidade em y é igual a menos 100π vezes 2 cosseno de
π vezes x menos 100π vezes t mais π sobre 2. E a aceleração transversal é a derivada parcial da velocidade em relação ao tempo. Com isso, a aceleração transversal é igual a menos ômega ao quadrado vezes a vezes cosseno de kx menos ômega t mais φ. Com isso, a aceleração em y é igual a menos 100π ao quadrado vezes 2 vezes o seno de π vezes x menos 100π vezes t mais π sobre 2. Agora, é só substituir t por 1 segundo e x por 2 metros e encontrar a posição, a velocidade e a aceleração. Com isso, y vai ser igual a 2 metros, velocidade em y vai ser igual a zero, vai ser uma velocidade nula, e a aceleração em y vai ser 2 vezes 10 elevado a 4 vezes π ao quadrado, radianos, metro por segundo ao quadrado. E aqui finalizamos essa nossa primeira videoaula.